Então, hoje nós vamos falar das ações de Jesus e do império de Deus. O capítulo 9 relata a cura de um paralítico e entre outras que ele faz. Então eu quero ler diretamente o capítulo 9, versículo 1 e o versículo 2, que diz o seguinte: entrando Jesus num barco, passou para o outro lado e chegou à sua própria cidade. E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado no leito. Jesus, pois, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: tem ânimo, filho, perdoados são os teus pecados. Daqui a pouco a gente prossegue no mesmo acontecimento, porque que discorre uma discussão entre Jesus, entre os escribas, sobre o perdão do pecado do paralítico e a cura do mesmo. Agora nós temos aqui o seguinte: Jesus regressa a Galiléia, ele está voltando do outro lado, que nós comentamos na aula passada, e essa palavra entrando no barco, ele atravessou o mar. Relembra aquela entrada no barco do capítulo 8 e tal, que nós falamos. E ele foi para a sua cidade. Isso fala de acontecimentos prévios que aconteceu com o centurião quando ele chegou na sua cidade. Jesus, chegando em sua cidade, veio um centurião ao seu encontro. O camarada que escreve, ele não escreve de bobeira, ele sabe o que ele está escrevendo, então ele sempre faz uma alusão entre um comentário e outro, entre uma palavra e outra, entre uma frase e outra, entre um acontecimento e outro, entre uma cidade e outra. Ele está sempre ali, até mesmo num deslocar, e foi para outra banda do mar, e regressou para outra banda do mar. Sempre ele está ali trazendo as suas alusões. Fala no capítulo 4, versículo 13, também fala dessa mudança. É como a chegada da luz naquele lugar, entendeu? Ele chegou à luz, a questão do profeta Isaías, a presença do reinado de Deus e tal. Esse habitual, e eis que, antecipando sempre algo especial. Vamos pegar sempre que o escritor de Mateus, ele diz assim, olha o verso 2, não é? E eis que, não é? Esse eis que sempre vai antecipar algo que você não pode deixar de prestar atenção. Então entra nessa pegada no livro de Mateus, quando mandar assim, eis que tu, peraí, opa, porque isso está sempre antecipando algo importante, algo especial. Isso, na verdade, abre a cena, entendeu? E eis que, é a abertura da cena, olha só, e eis que lhe trouxeram um paralítico deitado em um leito ou deitado em uma cama. O antecedente de eles não é especificado, embora provavelmente se refira a parentes ou vizinhos. Entendeu? Mas o pretérito imperfeito diz que eles vêm de uma ação longa. Estavam trazendo. Pretérito imperfeito. Estavam trazendo. Está vindo de algum lugar que não é aqui do lado, entendeu? Estavam trazendo e chegaram. Traz essa conotação de uma ação prolongada. Entendeu? Isso apareceu em algumas ocasiões anteriores, pessoas ajudando outra. Isso, dentro da linguagem do livro de Mateus, mostra uma questão sociodependente, em que aquele sujeito pertence às margens da sociedade e que precisa de ajuda de outros para se manter e até mesmo se deslocar. Principalmente essa dependência socioeconômica de gente enferma, que nós já falamos isso lá no capítulo 4, verso 24, falamos do 8:16, onde duas vezes Jesus curou paralítico, 4:24, 8:6 a 13, ou aleijados e tal. E lá em Levítico, no capítulo 21, verso 18, esses aleijados eram excluídos do sacerdócio. Mesmo se ele fosse levita, ele não podia ser. Mesmo se ele fosse filho de Arão, nasceu com defeito, tá ruim, não presta. Era mais ou menos assim. Separado. Ele não podia fazer parte. Se ele fosse filho de Arão, não podia ser sacerdote. Era expulso, entendeu? Porque era o costume deles, era essa coisa
que é completamente fora da graça, fora dos padrões daquilo que Jesus estabeleceu, mas Jesus veio para estabelecer isso mesmo, porque senão ele não viria, entendeu? O que era antes de Jesus é outra história. Mas o que é engraçado, verso 35, capítulo 35, verso 6 de Isaías, nós já comentamos isso sobre curas anteriores, então não vou me gastar nisso, porque era prometido uma cura para esses. Eles eram excluídos do sacerdócio, não podia fazer parte nem disso nem daquilo, mas a essa gente que era aleijado, coxo, 35 de Isaías, verso 6, tinha a cura prometida para eles, entendeu? A ação de trazer o homem como expressão de sua fé, você vê assim, a ação de trazer, aquilo é a fé. Porque olha só, Jesus vê, certo? Nós temos aqui, olha só, vendo-lhes, porque ele viu, tudo bem, gente? E vendo-lhes a fé, que fé é essa que ele estava vendo? Era a ação de trazer. O esforço dos homens. Isso. Vão levar o cara que tem esse cara aí que vai resolver. Se Jesus resolve essa parada, vão levar lá pro cara lá. Então os caras tinham fé. E a fé estava sendo demonstrada trazendo, que se não tivesse, deixa aí. Entendeu? Leva nada. Entendeu? E aí essa ação como expressão, ele tem sua fé. E essa fé sua, que ele diz sua fé, ela pode incluir o paralítico, embora lá no capítulo 8, do 5 ao 13, não inclui a fé do escravo que nós conversamos, lá do caso do centurião. A mesma questão de vendo a sua fé, do 5:13, não há menção da fé do escravo. Então, logo, o que é que nós podemos discernir aqui? Que essa fé é dos caras, porque é a fé de trazer, e a fé de quem está trazendo. Você não pode excluir o cara, que o cara também tem fé, porque ele está indo, pô. Mas é o seguinte, ele está na complicação total, então para ele ter fé é mais fácil do que para outros, né? Porque eu preciso, minha única chance é ter fé, pô. Mas a gente também não pode subestimar e nem tratar de uma forma pejorativa, generalizando a forma como eu falei, de o meu único jeito é ter fé, porque tem gente que o único jeito é esse e às vezes o cara nem tem. Então, numa linguagem carioca, a gente não pode esculachar o cara dizendo que ele não tinha fé por conta da condição dele. Aí também a gente caminhou pelo lado completamente às avessas de tudo, né? Entendeu? Esse caminho não é nada interessante. Então, para ver essa fé como dependência, é interessante voltar lá no capítulo 8, 10, 13 a 26. E a fé também significa compromisso de vida para Jesus. Isso aí, vou soltar as referências, depois vocês pesquisam e entre outros. Capítulo 18 de Mateus, verso 6. Capítulo 18, verso 21, 25. E no 23, 23. E no 27, 42. Essa fé é como compromisso de vida para Jesus. Jesus assegura o paralítico. O que ele assegura ao paralítico aí, gente? Assegura a cura. Ele diz assim, tem ânimo. Olha só, tem ânimo. Com essa palavra ele está assegurando a cura. Tem ânimo. Entendeu? Tem ânimo. Como é que ele chama o paralítico? Filho. Filho. Essa palavra filho exprime afeto. O cara está no veneno. Tem ânimo, filho. É bom ouvir. Entendeu? Ainda mais desse cara, desse Jesus, entendeu? Tem ânimo, filho. Aquilo ali desce como bálsamo. Suavemente. Desce suavemente. Isso exprime afeto. Demonstra que ele tem carinho pela pessoa. Ele está preocupado com a pessoa. Chama de filho. Tem ânimo, filho. Isso é muito interessante. Essa palavra tem ânimo, Moisés utilizou isso para confirmar o poder salvífico de Deus. Ele usou o mesmo verbo antes de sua libertação dos egípcios através do mar. Êxodo 14, 13. Entendeu? Ele teve o 20 também da mesma forma. Ele dá essa palavra para que pudesse demonstrar esse poder salvífico de Deus. Entendeu? E quem é que toma a iniciativa
dentro dessa cena aqui? Quem toma a iniciativa na cena? Analisa a cena, vê a cena após os caras chegarem. Os caras chegaram. Chegou. Quem é que toma a iniciativa? João estava ao lado dele. Não, eles já chegaram. Eles pegaram para trazer, mas quando o cara é apresentado, quem é que toma a iniciativa inicial? Jesus. Quem dá partido? Jesus. Jesus anuncia: teus pecados estão perdoados. Porque Jesus, amigo, não pode ver uma fé. Jesus fica doido quando vê uma fé. Ele não pode ver uma fé, ele vai lá atrás dela, vai resolver o negócio. Entendeu? Vê uma fé, ele... vou resolver. É bem difícil hoje, né? É difícil, né, irmão? Deixar de fazer o habitual, fazer um jejum, né? Fazer uma coisa para edificar aquela fé dele. E o que edifica a fé, na verdade, entenda bem uma coisa: às vezes não é nem o jejum que vai edificar a fé. O que vai edificar a fé é a ida, é pegar o paralítico e levar ele. Isso está edificando a fé, está remontando a fé, entendeu? O que vai edificar a sua fé, porque vendo-lhes a fé, o que ele viu como fé? A ação. A ação de conduzir o cara até a presença dele. É que nem o jejum que agrada a Deus. O jejum que agrada a Deus é toda ação. É tudo ação, o capítulo 58 de Isaías. O jejum que agrada a Deus. Entendeu? É só ação. Essas ações remontam-se à fé. Entendeu? Acrescenta ali a fé. Então, é interessante a gente ter essa conduta. A declaração é estranha, gente. Filho, teus pecados estão perdoados. Você sabe por quê? Visto que os pecados do homem não tinham sido mencionados. Ninguém falou nada sobre o pecado do cara. Aí Jesus chega e manda essa. É assim, o cara tá ali. Será que o cara queria isso como palavra? Como resposta da ida dele até lá? Vamos ser sinceros, o que vocês acham que o cara e quem estava conduzindo o cara queria? Que ele fosse curado. Que ele fosse curado. Aí mora a visão limitada. Por quê? Porque Jesus sabe que aquele homem precisa dos pecados perdoados. Mas os caras que estão levando e o próprio cara só vê o seguinte: eu quero a cura. Só vê o físico. Só vê o físico, não vê o espiritual. É visão limitada, isso é coisa do ser humano. Entendeu? Que a gente não tem a visão de Deus, a nossa visão. Só vai até Deus para buscar a bênção. Só a bênção. Não abençoador. Entendeu? Então a declaração de Jesus é estranha. Ninguém estava falando nada de pecado, ninguém estava, pô, aí, o seguinte, Jesus, eu fiz isso e isso. Ninguém disse nada. Aí o cara manda essa letra, entendeu? Mas aqui, como nós falamos lá em Mateus 4, 23 e 25, Jesus também supõe a ligação comum entre enfermidade e pecado. Ele faz isso também, além de saber que o sujeito precisa de perdão de pecado para a missão no qual ele viera, que é perdão de pecado. Então, a primeira coisa que ele quer é perdoar o pecado. E ele também faz essa associação de pecado com enfermidade associada, mas isso não quer dizer que todos os casos estarão associados à enfermidade com o pecado, entendeu? Não pode generalizar a coisa, tá? E aí então perdoar é remover o pecado. E aí, uma vez tendo sido removido o pecado, o sujeito pode ser curado. E ele pode ser curado em vários aspectos de um modo geral. Por quê? Porque se ele tem o pecado perdoado, ele pode ser curado a ferida da alma, pode ser curado a enfermidade interna que mata o sujeito aos poucos e daqui a pouco mata de uma vez, e existe casos que o sujeito dali não sai nunca mais, pelo fato de não ter tido perdão de pecados, entendeu? E ali Jesus está interessado em curar a alma do cara e consequentemente ele curaria a enfermidade do sujeito, entendeu? Então nós vamos ver agora que essa cura interna, ou seja, o perdão de pecado, tem uma grande evidência nos versículos próximos que nós vamos ler já já. E aí nós vamos conseguir fazer essa associação. E o que é interessante é que essa cura, ela antecipa o estabelecimento do reinado de Deus, do reino de Deus. Ela antecipa isso
claramente. Isso inclui remoção de pecado, foi mesmo profetizado pelo profeta Isaías no capítulo 35, do versículo 1 ao 8. O verbo presente passivo indica a ação de Deus experimentada nas palavras de Jesus. Lá em Êxodo, no Êxodo 34, 7 aconteceu isso. No exílio 43 de Isaías, versículo 25, da mesma forma. Agora Jesus realiza a sua missão dada por Deus para salvar dos pecados. Capítulo 1, 21 de Mateus. Salvar dos pecados. Entendeu? Capítulo 20 e 28 de Mateus. Capítulo 26, verso 28 de Mateus. Jesus veio para salvar dos pecados. Entendeu? Então a cena faz explícito o significado de Jesus curando o leproso, traz explícito a isso, curando o leproso no capítulo 8, de 1 a 4, que nós já discutimos. Entendeu? E o endemoniado do 8, 28 e 34, que foi a aula passada. O endemoniado do sepulcro. E as curas que vão desencadear nesse capítulo 9, do 18 ao 38, e que é o poder salvífico de Deus, se encontra nas ações de Jesus, que remonta o anúncio da sua chegada, mais uma vez, repito, capítulo 1, 21 ao 23. Então agora, vamos ler do 3 ao 6 para dar sequência nessa cena, digamos assim. Lê do 3 ao 6, André, por favor. E eis que alguns dos escribas diziam entre si: ele blasfema. Mas Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse: por que pensais mal em vosso coração? Pois o que é mais fácil? Dizer ao paralítico: perdoado-te são os teus pecados? Ou levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico: levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. Aí, gente, olha só, por que eu disse que nós vamos entender essa questão do perdão de pecado ter um significado um tanto quanto exacerbado aqui nessa passagem? Porque, e eis que, lembra que eu falei, gente, eis que antecipa alguma coisa especial. Alguns dos escribas disseram entre si: este homem está blasfemando. Já falei várias vezes sobre escribas e citei passagens nas aulas anteriores para a gente poder dar uma olhada sobre o que significa escriba e o posicionamento dele quanto à pessoa de Jesus. Eles são membros da elite religiosa e autoridades e intérpretes de tradições, são autoridades e intérpretes de tradições, não percebem que Deus está agindo em Jesus. E blasfemar, que é o termo que eles usam, é desonrar a Deus. Levítico 24, do 10 ao 16, Isaías 52, verso 5, fala claramente sobre isso. O Mateus 12, 31 também fala sobre essas questões. O 26, 65 também fala sobre isso. Aparentemente, os escribas pensam que Jesus desonra a Deus ao anunciar o perdão dos pecados daquele homem, porque na cabeça deles, Deus não comissiona um homem como Jesus para perdoar pecados, mas a audiência a quem está sendo dirigido o livro, e esse povo no qual estava ali sabia que Deus tinha comissionado Jesus para perdão de pecado. Remonto mais uma vez, capítulo 1, versículo 21 ao 23. A audiência sabia disso, entendeu? Aquela galera que estava ali sabia. Os escribas não entendiam assim, entendeu? E aí os caras, esse homem está blasfemando. Jesus desafia o veredito deles, porque isso não é um veredito, está blasfemando, não é? Está blasfemando. E aí ele manda uma letra fortíssima à sua autoridade de fazer tal determinação sobre esse esquema teológico aí, entendeu? Que os caras pegam e falam isso. E
sua preocupação de onde se encontra o perdão de Deus para refletir nos debates pós-70 acerca como se experimentava a expiação, porque agora o templo fora destruído. Isso é interessante parar, porque onde que se concentra isso? Nesses debates pós-70, onde estava o perdão de Deus se o templo já não existia mais quando esse livro foi escrito? O templo já não tem mais. Aonde que se concentra o perdão de Deus? O escritor está deixando claro que o perdão de Deus não está, como essa história dessa cura, não está no templo, está na pessoa de Jesus, mostrando o embate já na existência do templo, ou quando em existindo, ele já dizia que a cura estava, o perdão de pecado estava em Jesus. Quanto mais agora que o templo foi derrubado e destruído, prossegue-se então a cura na pessoa de Jesus, entendeu? Porque a escrita, ela traz duas conotações. Porque quando Jesus cura, o templo ainda existe. E em existindo o templo, de frente com os escribas e as demais autoridades, o escritor está dizendo assim: olha, a cura e o perdão de pecado está com Jesus. E agora que ele está sendo escrito depois, aí que ele está trazendo a ênfase maior ainda, está com Jesus mesmo o perdão de pecado. Aí, novamente, Jesus vê além das ações. Novamente, Jesus vê além das ações. Porque, enquanto ele discerniu a fé no 9.2, ele não discerniu a fé no 9.2, vendo-lhes a fé, 2b? Aqui ele discerne seus maus. Maus o quê? Mal com U. Ele discerne o quê? No verso 4, seus maus pensamentos. Entendeu? Lá no capítulo 12, verso 25, também tem situações tais como essa, que vale a pena correlacionar. Capítulo 22, verso 18, também tem correlações tais como essa. E naquela época tinha figuras religiosas, tais como o oráculo de Apolo, falava isso em claros, Tácitos também, nos anais, no capítulo 2, verso 54. Temos em Mateus, no capítulo 6, verso 3, o pão nosso de cada dia nos dá hoje, tal, perdoados são os pecados. 6:3, o capítulo 4, 7, 8, 1 Samuel 16:7, nós temos isso. Jeremias 11:20, 2 Crônicas 6:30, também temos passagens tais, como esta, de conhecer os pensamentos humanos. Seu discernimento demonstra a presença de Deus com ele, porque tais passagens que eu citei mostram o discernimento de Deus sobre os pensamentos humanos. Mas eles não podem ver, ele os desafia abertamente. Ele os desafia abertamente. De que maneira? Por que pensais o mal em vossos corações, mal com L. Por que pensais o mal em vossos corações? O que os escribas veem como uma defesa fiel de suas tradições, Jesus nomeia como mal. Entendeu? O que os escribas veem como uma defesa fiel, porque para eles o perdão de pecado é no templo e com Deus. Jesus entende que esse pensamento fiel da defesa da tradição é o mal. A defesa dessa tradição é o mal, entendeu? Jesus chama de mal, e tem mais uma pancada de coisa que Jesus chama de mal, não é só isso não, e nós vamos ver aqui. O mal afasta os propósitos de Deus para Jesus. O mal também é derivado do maligno. 6:13, capítulo 6:13, livra-nos do mal, entendeu? Lá na oração do Pai Nosso. No 4:1:11, que pretendeu desviar Jesus da presença de Deus, a tentação no deserto, é o mal, que trabalha entre os discípulos. No capítulo 5:37, nós comentamos sobre isso, é o mal, de quem eles rezam ou oram para livrai-nos do mal, 6:13.
entendeu? Livrai-nos do mal. Jesus identifica os escribas como agentes do mal. Olha só que parada, velho. Ele identifica porque pensais o mal em vossos corações. Capítulo 16, versículo 1, ele fala isso claramente, o 19:3 também, sobre corações que têm disposições e modo de pensar humano. Isso aí nós vamos ver lá no capítulo 5, versículo 8 do livro de Mateus, o 6:21 também. Suas perguntas continuam. Ele diz assim: pois, o que é mais fácil dizer? Teus pecados são perdoados, ou dizer, levanta e caminha? Nenhuma das duas é fácil, gente. Nenhuma das duas é fácil. Muito poder ali. Muito. Entendeu? Mas a última é visível. Entendeu? A última é visível, André, o que você comentou. Mas Jesus não está oferecendo uma alternativa. Jesus não oferece uma alternativa, não. Ele diz, qual é mais fácil? Ele não está oferecendo alternativa nenhuma. Visto que o pecado e a enfermidade estão ligados, e visto que se ele cura o cara e não perdoa pecado, há controvérsia em sua missão. Então Jesus não está oferecendo alternativa nenhuma, não. Ele só mandou a letra para confronto. Entendeu? Ele mandou a letra para confronto direto. Entendeu? Essa cura demonstra o perdão. Jesus desafia a opinião de que somente Deus pode perdoar, porque não era a sua opinião. Desafia. Quando ele faz essa pergunta, o que é mais fácil? Isso aqui, ó. Quer dizer, perdoados estão os seus pecados ou levante e anda. Ele desafia essa opinião de que somente Deus pode perdoar, demonstrando-lhes, como aos sacerdotes, lá no capítulo 8, verso 4, que Deus o autoriza para ser agente de perdão de Deus na terra. Aí ele pega, mas para que vós possais saber, ou seja, esse vós é para os líderes religiosos, possais saber que o Filho do Homem tem autoridade na terra para perdoar pecado, disse ao paralítico, levanta-te, pegue a tua cama e se adianta, e vai para a tua casa. Isso, a cura, como eu falei, Isaías 35:6 tinha essa promessa, né? De cura de deformidade física como sinal de reinado de Deus. Saber é experimentar sobre... para que saibais é experimentar. Eles vão experimentar isso. Entendeu? O Filho do Homem é a interação de Jesus com o mundo. Ele faz isso lá no capítulo 8, verso 20, para que saibais que o Filho do Homem tem autoridade. Sobre essa questão de autoridade, no capítulo 7, verso 29, ele também fala. E essa localização na terra, ele não diz isso? Tem poder? Na terra, pode constatar o papel futuro do Filho do Homem no céu como juiz escatológico. Ele diz na terra e também no céu. Isso fica claro lá em Daniel, no capítulo 7, versículo 13 e 14. Eu, Daniel, em minhas visões de noite, vi um semelhante ao Filho do Homem que vinha das nuvens do céu, e o ancião de dia, e se dirigiu ao ancião de dia, e o ancião de dia fazia ele sentar, e dava a ele o reino, o poder e o domínio, para que todo joelho, quer nos céus e quer na terra, se dobre diante dele e confesse que ele é o Senhor. Entendeu? Isso aqui é aquela voz profética do Daniel, claramente, e ele diz na terra, para contrastar esse poder que ele tem como juiz escatológico em um futuro próximo. Então, na terra, a arena dos homens, onde a vontade de Deus deve ser feita. Entendeu? O perdão é encontrado agora depois da queda do templo, em 70 depois de Cristo, em Jesus. Capítulo 1, verso 21, capítulo 12, verso 6, capítulo 26, verso 28, como já citei aqui dentro dessa própria conversa. Agora nós lemos até o verso 6, não foi? Então, André, lê o verso 7 e o 8, depois a gente lê o 9, por favor. Levantando-se, foi para sua casa, e a multidão, vendo isso, maravilhou-se e glorificou a Deus, que dera tal poder aos homens.
Leu a multidão, isso, cheia. Ficou com medo? Ok. A resposta do homem é imediata. Qual foi a resposta do homem? Hein? A gente tem que começar a analisar essas paradas assim hermeneuticamente, gente. Qual foi a resposta do homem? Quem tomou a iniciativa? A resposta do homem, meu irmão, foi ser curado. Ele se levantou e ralou. A resposta do homem foi imediata, meu irmão. Jesus deu a ordem e ele respondeu. Ficou bom e saiu fora. Então ele, se adiantando para casa, mostrou para todo mundo a autoridade de Jesus. O cara foi embora bom. Entendeu? Ainda livrou o cara do mal, porque senão o nego ia ficar em cima dele. Aí, porque é o seguinte, que pá, nega e tal, pá, igual aquele papo do cego de nascença. No João capítulo 9. Entendeu? Mostra a autoridade de Jesus para perdoar. E a cura do imperador Vespasiano de um coxo, como a ajuda de Serapis, expressa o favor divino e aumenta seu status. Seu Tônio diz isso sobre Vespasiano no capítulo 7, verso 2 a 3. E aqui há um confronto então dessa cura de Jesus com o império contra o próprio Vespasiano, que Tito foi o general que comandou e fez a derribada do templo. Entendeu? Então aqui o cara já está dando uma agulhada no Vespasiano já. O cara foi curado e se adiantou. E não somente uma cura, né? Foram várias. Então a reação foi de imediato. E o elemento conclusivo típico dos relatos de milagre não vem dos escribas e nem dos discípulos, mas vem de onde? Da multidão. Da multidão. Isso é interessante, deixa eu antecipar aqui um negócio. Por que isso vem sempre da multidão? Porque a galera que não lê Bíblia e não estuda, que quer depois ficar ensinando e dizer que a multidão pediu a morte de Jesus, associa essa multidão como multidão de israelita, é mentira. Porque a multidão sempre esteve do lado de Jesus. Aquela multidão foi uma multidão forjada, nós vamos falar isso lá para frente, mas a multidão forjada por Anás e Caifás dentro da casa dele mesmo. Tanto que 6 horas da manhã ele já estava de frente a Pôncio Pilatos. Como é que a multidão estava dormindo, acordando, não sabia nem que se passou de madrugada. A multidão que pediu foi uma multidão falsa, que eles forjaram. Não foi a galera da rua. Só o tirinho dele, só gritando. É isso aí. Então, as multidões diferenciadas dos discípulos, lá no capítulo 5, 1, 8, 18, 23, é mencionada aqui pela primeira vez nessa cena. Ao ver isto, as multidões ficaram com medo e cheias de pavor. Aí temos medo como trepidação na presença divina, o capítulo 17, verso 6. O diabo crê e estremece, entre outras coisas mais, capítulo 28, do 5 ao 10. Entendeu? Apesar de carecer de fé, a fé pequena dos discípulos, ela, lá no 8:26, elas podem, ao contrário dos escribas, discernir que Deus realiza algo em Jesus. Essas multidões, elas glorificam a Deus que dera tal autoridade aos seres humanos. Está no plural, aos seres humanos, não está, gente? Me ajuda aí. Tá. Não está? Está vendo? Aos homens. Aos homens. Não é somente a Jesus. Você está vendo que a coisa está expandindo? Aos homens. A quem crê nele. Isso. E aí, quando eu falei sobre essa questão da cura do perdão de pecados ser interna e ser algo muito mais além daquilo que parece ser, é porque todos que estavam ali tinham essa tradição que o perdão do pecado era só no templo e só com Deus. Então ali estava sendo quebrada uma doença, porque tinha muita gente que não tinha acesso, tinha muita gente que não tinha um animal para oferecer, tinha gente que não tinha nada, tinha gente que era discriminado, tinha gente que era repugnado. Você vê que até Jesus, que era o cara do povo, quando o cego gritou, mestre, filho de Davi, quer dizer, desculpe-me, filho de Davi, a galera, cala a boca. Tu imagina no tempo, se a galera manda o cara calar a boca, no tempo ele estava expulsando a roda. Tu não, malandro, sai fora, tu é aleijado, tu é cego, se adianta daqui que tem mais gente pra gente receber, tem homem de honra pra gente receber, vaza. Quanta gente não deveria ter sido expulso? Vaza. Entendeu? E aí, essa palavra, essa frase no plural, isso alcança a gente hoje como os seres humanos
de toda a existência. Deus deu autoridade aos homens. Indica que Jesus não é o único, certo? E seu papel se estende à comunidade de discípulos que também exercita o perdão. Onde que a gente vê isso? Capítulo 5, verso 21 ao 26. Nós temos claramente isso, a comunidade de discípulos exercendo o perdão. No 6, a oração do Pai Nosso: se perdoares aos homens as vossas ofensas, assim também o Pai que está no céu vos perdoará as vossas ofensas. Capítulo 6, do 12, verso 12, do 14 ao 15. O capítulo 18, verso 15 ao 35, se não me falha a memória, é a parábola do credor incompassivo. E aí nós temos como sinal do império de Deus o perdão. O perdão, quer seja de Jesus, quer seja nosso. Entendeu? Da comunidade de discípulos. Agora vamos para o 9:9. Já uma outra história. Encerrando essa cena, vamos embarcar para dentro de outro. 9:9. Vem aí, André, por favor. A vocação de Mateus. E Jesus, passando adiante dali, viu assentado na alfândega um homem chamado Mateus, e disse-lhe: segue-me. E ele levantou-se e o seguiu. E aconteceu que, estando ele em casa, sentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores, e sentando-se juntamente com Jesus e os seus discípulos. E os fariseus, vendo isso, disseram aos seus discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Jesus, porém, ouviu e disse-lhe: não necessitam de médicos os sãos, mas sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia. Misericórdia quero. Misericórdia quero, e não sacrifício, porque eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Até aí, vamos comentar até o 13. Olha só, a chamada de Mateus, ela se assemelha lá no capítulo 4, de 18 ao 20, 21, 22, em movimento. Ele está em movimento. Jesus vê uma pessoa nomeada, engajada na vida diária, e ele a chama para seguir o discipulado. E ele responde imediatamente. Ambas as cenas envolvem atividades embutidas no mundo do império, no mundo imperial, certo? Como a pesca lá do capítulo 4, verso 18, a arrecadação de impostos. Então, todas elas embutidas nesse mundo imperial. A chamada de Jesus interrompe esses compromissos com o mundo imperial. Está entendendo isso? Porque ele está engajado no mundo imperial na coleta de impostos. A chamada de Jesus interrompe o contato e as atividades com esse mundo imperial, do Império Romano. Quando Jesus chama, o cara sai desse mundo, ou ele não sai. Entendeu? O camarada é muito inteligente, né? Para ele escrever isso, o cara é fera, brother. Isso aqui tem que ter Deus na parada, né? Segui-lo significa encontrar o império de Deus. O relato legitima o discipulado como um modo de vida alternativo que se origina no ministério de Jesus. Diretamente assim, dessa forma. O nome Jesus, indo Jesus adiante, relembra a sua comissão de salvar dos pecados, mais uma vez, capítulo 1, verso 21, e proporciona uma estrutura interpretativa. Jesus toma a iniciativa mais uma vez. Viu um homem sentado, um homem chamado Mateus, chamado Mateus, sentado na coletoria pública, e disse, como lá no 4, 18, 21. Mateus aparece em 8º lugar nessa lista de discípulos, e em nenhum outro lugar no Evangelho. Talvez esse relato legitime o autor do Evangelho como companheiro de Jesus. Ele pode ser, como não pode ser o autor, como nós falamos na abertura, pode ser uma comunidade, como pode ter sido o próprio Mateus, entendeu? Por isso que eu digo que talvez legitime essa situação. Como companheiro de Jesus, como alguém cujo nome teológico significa dom de Deus, ou como alguém que é discípulo modelo em seguir o chamado de Jesus, que o nome simboliza em grego discípulo aprendiz.
Mateus soa como discípulo e como aprender. Por isso discípulo aprendiz, entendeu? Então ele está lá assentado na coletoria, não coleta impostos sobre as terras e pessoas físicas, arrecadado pela administração local romana, mas impostos sobre os bens transportados, indivíduos que coletava tipo o nosso ICMS de hoje, era mais ou menos isso. E aí agora ele garantia uma infraestrutura a esse Império Romano, a esse poder romano propriamente dito, que assegurava o estilo de vida confortável da elite por meio de pontes, acampamentos, o próprio exércitos e entre outras coisas mais, garantia toda essa infraestrutura de tesouros importados, alimento, vestuário, materiais para construção, jogos, entretenimentos e etc. Era tudo aquilo que garantia essa infraestrutura para esses caras. Agora, socialmente, ele era desprezado porque tem um lugar, então, no elenco de personagens marginais do capítulo 8 e 9. Ele é coletor de impostos, isso aí não soa muito bem. Jesus chama, segue, ele levantou e seguiu. Significa este encontro o início de um novo modo de vida. Esse encontro com ele é o início de um novo modo de vida, que é abandonar os seus próprios interesses, interromper uma vida baseada na ambição e na exploração e abandonar a estrutura imperial que a sua ocupação sustenta. E agora não coletar mais impostos é minar o modo de vida e controle do império. Entendeu? Ou seja, seguir Jesus é desfalcar o império, é minar o império. Essa parte aí é um desafio também, né? É. Também que seguir o espaço. Justamente. Agora nós temos um banquete. Nós temos aqui um banquete. No verso 10, não é isso? Verso 10. Agora vem cá, gente. Estando ele à mesa em casa. Isso aqui, deixa eu te falar um negócio. A maioria das pessoas pensa que isso aqui é na casa de Mateus. Vocês sabiam? Esse ele, ora, estando ele à mesa em casa, você acha que é quem aqui? Jesus. É Jesus, brother. Esse ele é Jesus. Quem é convidado para seguir é o Mateus. É o Mateus. Se ele é convidado para seguir, ele não é convidado para ir para a casa dele. Entendeu? Então, estando ele em casa, Jesus patrocina um banquete, mulher. Jesus dá logo uma festa aí. Tá pensando que Jesus está de bobeira? Jesus dá logo uma festa, bota lá o banquete, um vinhozinho tranquilo, botou lá uma carnezinha, uma beliscadinha daqui, outra dali, um bocado molhado, e a galera manda ver. E aí, estando ele em casa em Cafarnaum, ou talvez até a casa de Pedro, que ele utilizava como se fosse muito a casa dele, pode-se dizer isso. Ato significativo acontece em casa, a gente sempre fala isso. A adoração do capítulo 2, 11, lá acontece isso. A cura misericordiosa, a questão da sogra de Pedro, relações sociais íntimas, como o capítulo 8, 6, simbolizam respostas fiéis e infiéis à vontade de Deus revelada em Jesus, no 7, 24, 27. Qual foi? Tá me catucando. Então, eis que assinala o incomum. Eu não falei isso para vocês? Esse eis que assinala o incomum. Muitos coletores de impostos e pecadores vieram e se assentaram com ele e seus discípulos. Tá vendo? Se assentaram com ele, mais uma vez. Com ele quem? Com Jesus. E seus discípulos, com ele e seus discípulos. Tá vendo? Assentaram com ele e seus discípulos, porque estava ele assentado e os discípulos. Assentado com André e Roberto.
entendeu? Assentado com Jesus e seus discípulos. Comer com pessoas desprezadas é comum para Jesus. Capítulo 9, 11 e 12. Você vai ver aqui: e os fariseus, vendo isso, perguntavam aos discípulos: por que come o vosso mestre com publicanos e pecadores? Ô vaso na terra, meu gente. Obrigado. Por que come o vosso mestre? Jesus, porém, ouvindo isso, respondeu: não necessita de médicos são, mas sim os enfermos. Então isso para ele é muito comum. Sobre coletores de impostos, capítulo 9, verso 9, capítulo 5, 46. Quem são os pecadores? Uma visão os identifica como aqueles que desobedecem à vontade de Deus, tais como os pagãos, fora da aliança, são interpretados assim, desta forma. E qualquer cuja maneira de vida era basicamente antitética à vontade de Deus, assim teria essa interpretação devido ao costume dos próprios judeus. Então, essa questão de pecador, somente ele não divide somente um judeu de um pagão, mas também de um judeu fiel, de um judeu infiel. Pecador é um termo polêmico, identifica o seguinte: distingue e desaprova aqueles que não vivem de acordo com os princípios daquele grupo, daquela religião, daquele povo ali que segue o judaísmo propriamente dito, ou se é judeu, não está dentro dos padrões das leis, dos estatutos, das tradições e entre outras coisas mais. Aí logo ele mete uma crítica e mete o pau em Jesus, entendeu? E diz que aquilo ali, comer com gente excluída, está errado. Ele desaprova isso, entendeu? Desaprova geral. Eles dizem que aquilo ali é digno do julgamento de Deus. Isso aí, porque como o mestre, entendeu? Ele não é agente da salvação de Deus, e como é que agora ele vem com esse papo, que pai e tal, e já, o que come o vosso mestre? Já estão ali já de araque, né? Ele indica que ninguém está fora da misericórdia. Ninguém. Esse 9,13 aí indica que ninguém está fora da misericórdia, exceto, quiça, ou seja, ele pinça aqueles que negam a outros. Entendeu? Quando ele diz assim: ide, pois, e aprendei o que significa misericórdia quero e não sacrifício, porque não vim chamar justos, mas pecadores. Entendeu? Então lá no capítulo 7, versículo de 1 a 5, ele também fala da mesma forma: o presente é autoridade para encontrar a presença salvífica do império de Deus. Ele arrebenta o cara. Esses pecadores aí inclui a galera que são das classes mais baixas, inclui mulheres, que chamavam a mulher de pecadora toda hora, mas ele ripou os caras aqui. Aí os fariseus não gostam nem um pouquinho. Eles criticam a prática de Jesus e a ordem social inclusiva que ele está instaurando, porque ele está incluindo os caras, está sentando e comendo com os caras, está incluindo os caras, entendeu? Então eles criticam esse posicionamento de incluir. Então toda vez que houver uma inclusão social, pode ter certeza que o adversário não vai ficar feliz. Toda vez que houver inclusão social, eles vão ficar doidos, vão ficar contra, não vão. Aí rola o conflito que rolou lá no 9,3 que nós falamos, do escriba, sobre o sentido das ações. Sua crítica é expressa indiretamente lá no 9,3. Aos discípulos, porque vosso mestre come com coletores de impostos e pecadores. Essa crítica é indiretamente feita aos discípulos. Você está vendo que eles não têm como atingir Jesus? Então vai atingir discípulos. Preste bem atenção: toda vez que estiver ressocializando alguém, reintegrando, incluindo, a crítica não vai ser Jesus, que ele não tem como confrontar Jesus. Ele vai criticar quem está em torno de Jesus promovendo tais ações.
Entendeu? Aí que a gente tem que ficar ligado para a gente não desfalecer a nossa fé. Não parar, mas sim prosseguir. Porque eles vão querer ali meter o pau, querer parar, querer fazer com que não aconteça, entendeu? Aí, essa questão do 12, 13, não necessito de médico, os são, mas sim os doentes, misericórdia quero, não sacrifício, Jesus não veio chamar justo, mas sim pecadores. Isso remete também a ele estar curando. Porque se o cara está doente, ele está curando. Só que agora de uma cura diferenciada. A cura que inicialmente foi contrastada lá no início do capítulo 9 que nós falamos. Filho, perdoados estão os teus pecados. A cura que ele proporciona aos caras, a esses caras aqui agora, é o que ele estava falando para o paralítico. Perdoados estão os teus pecados. Entendeu, André? Entendeu, Roberto Simanto? Essa cura que ele está curando os doentes agora. E os caras aqui não têm enfermidade física visível, eles têm enfermidade da alma, entendeu? Aí, isso aí é o quê? Mostrando a autoridade dele contra a afirmativa que articula, na verdade, a sua autoridade para manifestar o império de Deus, o poder salvífico de Deus, a autoridade dele na terra para perdoar pecados, a ressocialização, a restituição, o remir o ser humano de fato como um todo. O remir o ser humano, entendeu? Aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os enfermos. Então essa afirmação soa claramente que aqueles pecadores estavam alcançando o reino de Deus. E aqueles sãos que pensam que tal são, na verdade estavam excluídos do reino de Deus e não estavam conseguindo entender de fato esse posicionamento e esse questionamento que eles estavam fazendo. Os enfermos são o Mateus, né? Os coletores de impostos, os pecadores, os que são, Jesus, aqueles que são, Jesus sugere energia e força, mas seus dois usos anteriores foram negativos. Você vê, porque quem está são sugere energia e força, mas ele está são na sua própria autoconfiança. Ele está são pensando que ele está certo dentro daquela religiosidade que Jesus chamou de mal há poucos instantes atrás, entendeu? Eles estão são forjados em cima de uma elite religiosa. Eles estão são no ato de excluir publicanos e pecadores. Eles estão são em cima de tais coisas, assim eles pensam. Então a sua deformidade de sua alma é tenebrosa e é completamente terrível, porque os conduz à morte quando eles pensam que estão indo para a vida. Mas Jesus chamou a atitude e as ações dele de mal. Esse mal é o mal que acaba com o ser humano diretamente. E de aprender o que isso significa, a ordem para aprender é irônica. Ela é irônica, visto que ao longo do Evangelho os líderes religiosos não aprendem nada com Jesus. Não aprendem nada. Jesus fala, eles não aprendem nada. Toda hora tem esses embates, misericórdia quer e não sacrifício. Isso aí remonta os escribas, lá no capítulo 2, 4, 6, escribas e fariseus, lá no capítulo 5, do verso 20 até o 48, não sabem como interpretar as escrituras, entendeu? Em relação a Jesus, nem aceita a interpretação das escrituras que o Evangelho apresenta, como autoriza lá no 22, 39. Eles não podem ser discípulo e aprender. Esse aprender é um cognato, ou seja, de ser discípulo, de aprendizado. Eles não conseguem, entendeu? Eles não entram nesse caminho do aprendizado, de estar com Jesus, de seguir Jesus. Essa ênfase de misericórdia é um amor estável, que demonstra uma lealdade à aliança, misericórdia e não sacrifício, reforça
o perdão de pecados, entendeu? Misericórdia, perdoar pecados, lá do que nós acabamos de falar, do versículo 1 ao 8. Misericórdia é parte de um compromisso fundamental da lealdade para com Deus e para com Jesus, entendeu? E de aprender, porque eles não sabem, porque se sabe, ele não diria aí de aprender, entendeu? Eu não vim chamar justo, mas eu vim chamar pecadores ao arrependimento. Essa é a terceira das 7 expressões. Eu vim chamar pecadores ao arrependimento, tá vendo? É a terceira das 7 expressões que nós vamos discorrer. Eu vim chamar pecadores ao arrependimento. Eu vim. Esse chamar é usado lá no 1:21. Ele veio chamar pecadores ao arrependimento. Ele veio tirar pecadores da morte, entendeu? Para nomear e comissionar. Chamar. Para nomear e comissionar os caras irem adiante fazer a mesma coisa. Para no final dizer, ide e fazer discípulo de todas as nações. Entendeu? Então tudo isso tem uma relação dentro da exegese do livro de Mateus. Chamar pecadores é fazer possível a presença de Deus na vida das pessoas que a elite religiosa excluía e dizia que não tinha como, que estava distante, que não tinha associação, que eles não tinham nada a ver com Deus e que eles julgavam ser pecadores, quando de repente, na verdade, nem era tão quanto eles, porque pecadores todos nós somos, mas nem era tão quanto. Entendeu? E na cara deles estava mostrando que Deus estava chamando qualquer um, e até eles, por isso, ide e aprendei. Até eles estavam sendo chamados. Ide e aprendei. Esse papo de não vir chamar os sãos, aquele que se julga são, ele acabou de chamar ide e aprendei de uma forma irônica, mas ele estava deixando claro para eles, entendeu? Estava deixando claro que sobre essa questão é a identidade do ser humano, pecador. Mas Jesus veio para mudar essa história, para poder mudar tudo isso, para poder fazer com que a coisa de fato seja transformada. E nota-se que o perdão de pecado iniciado lá na conversa que o cara inicia no capítulo 1 até esse verso 13, a coisa está enfocada na doença da alma interna do ser, porque esse escrito não está deslocado um do outro. Quando o cara escreveu, ele escreveu tudo. Então, do capítulo 1 até o 13, nós temos aqui o quê? Uma conotação que envolve as ações de Jesus na terra, manifestando-se nele o império e o reinado de Deus com perdão de pecado para a salvação da alma do ser. Entendeu? Então aqui nós temos essa compreensão e esse relato que deixa isso muito explícito, muito claro, que está intrínseco na vida de Jesus, dos seus atos, e faz parte do império de Deus. E o chamamento dele: eu vim para chamar pecadores, eu vim para os pecadores, eu vim para os doentes, eu vim para perdoar pecado, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecado. Disse ao paralítico: levanta e anda. Então, é necessário que nós possamos entender tais passagens para que possa gerar na nossa cabeça, no nosso intelecto, dentro das nossas faculdades mentais, a capacidade de entender esse poder salvífico de Deus e a preocupação dele dentro de um relato bíblico, para que nos respalde quando formos falar sobre o perdão de pecado como uma ação da manifestação do reinado de Deus, como a manifestação do Jesus explicitando aquilo que Deus o enviara e mandara a ele fazer, porque o decreto era: enviou o Filho, porque ele amou o mundo de tal maneira e deu o seu Filho. E o Filho diz o seguinte: eu vim chamar pecadores para o arrependimento. Eles comungam. Isso aqui está dentro da revelação de Deus aos homens. A revelação de Deus aos homens é a manifestação exata através do Filho, porque o Filho é a maior expressão da existência divina. O Filho é a maior manifestação da presença de Deus na terra. O Filho é o próprio Deus. Então aqui o reinado de Deus é o perdão de pecado das nossas vidas. E a cura é apenas uma consequência. Entendeu? A cura da parte física é o de menos na história, mas tem gente que precisa ver para crer que ele pode perdoar pecado, tem que curar o paralítico, então vai ser curado, meu irmão. O teu problema é esse? Nota-se que
que esta ênfase não é por causa da multidão. Nota-se que essa ênfase não é por causa dos discípulos. Nota-se que essa ênfase é por conta dos escribas e fariseus. Então Jesus também está chamando eles, para que saibais que o Filho do Homem tem poder na terra para perdoar pecado. Disse ao paralítico: levanta e anda. Para que saibais quem? Para os escribas e fariseus, a elite religiosa, saber. Então aqui mais uma vez ele chama: olha, vai saber, vai procurar saber. Misericórdia quer e não sacrifício. Vai saber. Mais uma vez ele está chamando os caras, velho. Ele atua no meio da galera, mas ele está chamando os caras também. Ou seja, só não vai quem não quer, entendeu? Só não recebe quem não quer. Só comunga com essa conduta quem quer, né? Quem quer andar atrás de escriba e fariseu, que ande. Pô, mas Jesus está chamando até eles. Então aqui nós temos um relato muito interessante dessa passagem, e eu acho melhor a gente parar aqui e depois a gente discorre, porque o 14 ele acrescenta isso aqui, mas vamos jogar para a próxima aula. Vamos encerrar aí, Roberto, em nome de Jesus.